Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, nesta manhã de domingo, neste momento em que nos reunimos para o estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Estamos iniciando uma nova série de estudos que caminharão pela vida dos profetas menores. Estaremos aprendendo um pouco sobre a vida de cada profeta, o ministério desses profetas, onde viveram, e durante os próximos meses teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre preciosas lições que Deus entregou ao povo através dos seus servos. E nesses 2 primeiros domingos nós teremos 2 lições introdutórias sobre esse tema. Na manhã de hoje estaremos estudando sobre quem eram os profetas, quem eram esses personagens que surgiram já no Antigo Testamento e falavam em nome de Deus. E no próximo domingo, com a graça de Deus, estudaremos um pouco sobre o contexto, ou seja, o ambiente em que esses profetas viviam, como viviam, enfim, um pouco sobre o dia a dia de cada um deles. Portanto, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazermos esta caminhada de aprendizado juntos. Vamos caminhar pelos textos bíblicos, pela vida de cada personagem bíblico e vamos, no final de cada estudo, vamos juntos, vamos descobrir lições lindas e preciosas que nos edificarão e nos fortalecerão na fé. Mas antes de lermos um texto bíblico no livro de Deuteronômio, no qual também estaremos fazendo algumas observações a partir desse texto, quero convidar você a orar comigo, buscando a orientação do Senhor para esse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Pai de amor, Pai eterno, a nossa gratidão por esse dia, pela manhã de domingo que o Senhor nos concede. A nossa gratidão, Senhor, por podermos chegar aos lares, mesmo distantes, na certeza de que os nossos corações estão próximos e os nossos pensamentos estão unidos no Teu poder, na graça e na direção do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, abençoe-nos nesta hora. Ilumine, Senhor, a nossa vida, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença e que, como Igreja de Jesus Cristo, ao final desta lição, possamos, ó Deus, nos comprometermos ainda mais com a Tua palavra, com a proclamação da Tua palavra, para que o Teu reino cresça entre homens e mulheres neste mundo. A nossa gratidão, a nossa súplica, o nosso louvor a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós temos um texto no livro de Deuteronômio em que Moisés recebe de Deus algumas orientações a respeito de pessoas que poderiam falar ao povo sem a autorização de Deus, mas ao mesmo tempo pessoas que poderiam e deveriam falar com essa autorização. Portanto, nós vamos ler um texto em que Deus deixa bem claro quem são os verdadeiros profetas e quem não são os verdadeiros profetas, diante de tudo aquilo que depois nós iremos aprender juntos na vida de cada personagem bíblico. E vamos ver e ler esse texto. O texto diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti.
Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quero destacar esta última parte, principalmente o versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Nós, quando olhamos para os personagens bíblicos, descobrimos que os profetas eles foram surgindo ao longo da caminhada do povo de Israel. Por isso, há uma importância muito grande desses personagens dentro da Bíblia. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas, e de uma maneira muito prática na nossa lição de hoje, como, por exemplo, quem eram os profetas ou quem é um profeta? Né? A figura do profeta na Bíblia aparece como, por exemplo, um personagem extremamente piedoso, né? Aquele chamado homem de Deus, que fala em nome de Deus, né? A pessoa ou personagem a quem Deus confiou uma missão, uma responsabilidade, e tendo que a cumprir, mesmo que com dificuldades, com lutas e até mesmo com sofrimentos. Mas, por outro lado, o privilégio de ser um instrumento de comunicação de Deus, um instrumento entre Deus e o povo, aquela figura importante no meio do povo de Deus, em que levava a Deus as necessidades do povo e trazia para o povo as orientações, as determinações, enfim, os ensinos vindos da parte de Deus. Portanto, nós não estamos falando, e depois vamos voltar a esse assunto mais à frente, nós não estamos falando de alguém que é um adivinho, como nós encontramos na condenação recebida no texto que nós lemos. Nós não estamos falando de alguém que vivia a adivinhar o futuro, a dizer o que aconteceria para o povo no futuro, ou com as pessoas, famílias, enfim, com o povo de Israel no geral. Nada disso. A figura do profeta, voltamos a enfatizar, é alguém que comunica a mensagem de Deus, alertando sobre os perigos e dizendo como evitar. É muito importante isso, inclusive é importante que repitamos isso. Alguém que alerta, alguém que comunica, mas alguém que diz, olha, é preciso obedecer para que as consequências do erro não venham a cair sobre o ombro, enfim, sobre a vida do povo. Um exemplo muito claro disso foi o cativeiro. O povo de Israel recebeu orientações para obedecer à voz de Deus, para não seguir por caminhos tortuosos, mas esse povo ouvia, mas não escutava, não tinha a prática da escuta, aquela prática de prestar atenção,
de estar atento e dizer, olha, vamos obedecer para não sofrermos as consequências. Muito pelo contrário, era um ouvir passageiro, era aquele ouvir sem dar atenção. E o que aconteceu foi exatamente esse povo sofrer as consequências de 70 anos no cativeiro. Cada profeta tinha o seu estilo próprio. Alguns atuavam sozinhos, né? Nós encontramos personagens muitas vezes sozinhos e até mesmo em profunda solidão. Um exemplo de Elias. Outros profetas também nós encontramos, sejam os menores ou os maiores, mas vivendo esta solidão. E outros viviam, por exemplo, até mesmo em escolas de profetas, como nós temos o registro dentro do livro de Reis. No livro de Reis nós temos um texto, por exemplo, em que nós encontramos a pessoa, o personagem Eliseu, sendo como sucessor de Elias, também dando orientações aos seus seguidores. Nós temos, por exemplo, no capítulo 2 de 2 Reis, os versículos 3º, 4º e 5º, esses versículos dizem, por exemplo, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. São expressões que nós temos dentro do livro de Reis. Uma outra questão que envolve a vida dos profetas, ainda falando sobre características, nós temos a ideia dos sonhos, das visões, que faziam parte da vida de muitos profetas. Porém, como dissemos, não eram pessoas que viviam a adivinhar o futuro, isso era totalmente condenado por Deus. Os chamados profetas oficiais, que viviam nas cortes, eles viviam a dizer aquilo que os reis, até mesmo os sacerdotes, os líderes religiosos gostavam de ouvir, desejavam ouvir. Por isso que em muitos momentos, em certas ocasiões de guerras, por exemplo, os reis consultavam os seus profetas oficiais, mas na expectativa ou sempre com a convicção de que eles iam falar aquilo que seria do agrado dos ouvidos dos reis, como por exemplo, vamos vencer a guerra, nós não perderemos a guerra, e assim sucessivamente. O profeta verdadeiro, pelo contrário, denunciava o erro, colocava o dedo aonde a ferida estava exposta e dizia claramente, olha, se não mudar de comportamento, se não mudar de atitude, as coisas se complicarão, os problemas se multiplicarão e as consequências serão inevitáveis. Portanto, as características do verdadeiro profeta, quando nós olhamos dentro da própria mensagem bíblica e caminhando pela leitura dos profetas e todos os textos bíblicos que falam sobre profetismo, nós temos, por exemplo, algumas características muito específicas. Podemos citar algumas. Nós estamos falando de um chamado específico da parte de Deus. Um chamado específico da parte de Deus, aquele chamado em que Deus chega ao seu filho e comunica a sua responsabilidade missionária. Isso aconteceu com Moisés, que mesmo resistindo, se submeteu à vontade de Deus. Isso aconteceu com Jeremias, que disse que era uma criança, mas se submeteu a fazer a vontade de Deus.
E assim com tantos outros, Ezequiel, os personagens que vamos ver mais na frente, como por exemplo Jonas, que tentou fugir da presença de Deus, e assim sucessivamente. Nós estamos falando de um chamado irresistível, o chamado de Deus para o seu servo, para aquele que ele chamava para profetizar ao povo de Israel, era algo irresistível. Assim como é também o chamado divino para os ministérios que exercemos nos dias de hoje na vida das nossas igrejas. Uma outra coisa importante, uma outra característica muito importante que encontramos na vida dos profetas é a sua consciência histórica. Ele sabia perfeitamente e profundamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Ele sabia o que estava acontecendo com o seu povo, não apenas no seu âmbito familiar, no seu âmbito doméstico, vamos assim dizer. Ele tinha consciência do que acontecia com a nação. Ele pregava para uma nação. Ele anunciava a palavra de Deus ao seu país. E ele tinha plena consciência do estado espiritual, do estado moral, do estado social do seu povo também. Por isso, esses personagens bíblicos são de fundamentais importâncias para as nossas vidas. Nós encontramos na figura do profeta a ideia de que ele faz uma leitura do seu tempo. Ele faz uma leitura do que está acontecendo ao seu redor. E aqui nós começamos a aplicar estas informações e lições, porque assim não dizer as nossas vidas, pensando um pouco nos nossos dias, naquilo que está ao nosso redor. O texto que nós lemos é um texto de uma palavra muito forte, e eu diria até muito dura da parte de Deus. A palavra, ela é dita por Deus a Moisés para que esse a entregue ao povo, no sentido de dizer, olha, tomem cuidado com as pessoas que querem ensinar e enganar vocês com os seus ensinos. Tomem cuidado com aqueles que querem adivinhar o futuro, que querem adivinhar coisas a respeito de suas vidas. Tomem cuidado com personagens que não adoram o verdadeiro Deus. E quando olhamos para um texto como este, também cabe-nos pensar um pouco sobre o cuidado que devemos ter com os falsos profetas que pregam paz e prosperidade nos nossos dias. Com os falsos profetas que anunciam que tudo vai bem, que o cristão não tem problema, que o cristão não sofre, que o cristão não fica doente, enfim, aquelas mensagens de prosperidade como se nada de mal acontecesse na vida do cristão. Nós, como servos de Deus, como cristãos de uma tradição reformada, como presbiterianos independentes, precisamos sempre tomar muito cuidado e termos sempre no conhecimento, na profundidade da palavra de Deus, a percepção de que estes tipos de ensinos muitas vezes ferem os ouvidos humanos e entristecem o coração de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que denuncia a injustiça e anuncia a justiça de Deus que traz paz ao povo. O verdadeiro profeta não mede palavras para dizer a respeito do erro, daquilo que precisa ser corrigido. O verdadeiro profeta fala na autoridade do Espírito Santo. O verdadeiro profeta não agrada àqueles que desagradam a Deus. O verdadeiro profeta não agrada àqueles que querem uma vida, muitas vezes, sem a orientação de Deus. O verdadeiro profeta, ele toca nos problemas da humanidade.
Ele denuncia, como já disse, as injustiças desse mundo distante, esse mundo sem Deus. O verdadeiro profeta conhece as necessidades do seu povo. O verdadeiro profeta sabe que nas necessidades do povo existe um Deus preocupado que sonda mentes e corações. Daí a importância do texto que nós lemos, ou seja, a importância de percebermos que Deus não se agrada daqueles que querem usar o seu nome de uma forma totalmente contrária à sua vontade. O profeta de Deus sofria as suas consequências, os problemas que traziam consequências muitas vezes para a sua vida. Tanto os profetas, desde Moisés, passando por todos os demais que temos no Antigo Testamento, cada um deles viveu uma experiência especial com Deus. E esse é um ponto muito importante que queremos destacar. No meio das lutas, do sofrimento, de anunciar as determinações de Deus ao povo, no meio das situações em que o profeta sabia que o povo estava caminhando para o cativeiro, ele sempre tinha da parte de Deus a certeza do cuidado divino. Falar a verdade em nome de Deus é uma experiência riquíssima de libertação. Porque, segundo o próprio Jesus Cristo, a verdade liberta. A verdade, muitas vezes, ela pode doer, ela pode ser terrível na forma como ela chega ao coração humano, ela pode ser, muitas vezes, cirúrgica na forma como ela atinge as necessidades do ser humano, mas a verdade é sempre libertadora. E esta era uma das práticas da mensagem profética, trabalhar com a verdade. Trabalhar com a verdade em meio a um mundo tomado pela mentira. Daí nós entendermos quem eram esses profetas verdadeiros. Quem eram esses profetas verdadeiros que não temiam as consequências e que muitos deram as suas próprias vidas, entraram em sacrifícios muitas vezes, em lutas para comunicar a vontade de Deus. Para nós, a lição também que fica nesse primeiro encontro que estamos tendo, é a certeza de que falar em nome de Deus tem sempre consequências maravilhosas para a nossa vida. Há lutas, há dificuldades, há desafios, mas a recompensa vem do Senhor. E que nesse tempo que nós estamos estudando a palavra de Deus, nesse início de estudos que estamos fazendo, nós possamos ter essa consciência de que Deus quer nos usar para que falemos em seu nome. Deus quer nos usar para que comuniquemos a sua vontade. Deus quer nos usar para que anunciemos as verdades daqueles que vivem em um mundo de trevas, mas passam a viver pela verdade do Evangelho em um mundo da luz. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender isso com muita convicção em nossos corações, que os profetas eram homens usados por Deus para proclamar as verdades do Senhor Jesus, verdades libertadoras, liberdade que traz a paz, a justiça e a esperança a todos nós. Hoje nós tivemos uma visão panorâmica de quem eram os profetas. Com a graça de Deus, no próximo domingo nós daremos sequência a esse nosso estudo. Estaremos falando um pouco sobre o contexto, como eu disse no início, o ambiente em que os profetas viviam. Eles viviam num mundo cheio de situações adversas. E essas situações adversas, muitas vezes, traziam consequências duras para suas vidas, para os seus familiares, enfim,
para todo o ministério, mas não deixaram de falar em nome de Deus. Portanto, vamos durante essa semana, vamos juntos pensarmos na importância da vida dos profetas para todos nós, na certeza de que estaremos juntos também anunciando as verdades do Senhor a um mundo tão sofrido, a um mundo miserável, a um mundo distante da graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e com a graça do Senhor nos encontraremos no próximo domingo para darmos sequência a este estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Fiquem na paz de Deus, um abraço no amor de Cristo.